volta com mais um encontro do nosso curso de Inteligência Artificial da Qualidade do Vinho na construção de modelos preditivos e técnicas de inteligência artificial com o dataset Vine Quality. Hoje, no quarto encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamentos e uma modelagem, pelo menos para a gente fazer a finalização da construção do nosso modelo preditivo na questão do tratamento e análise dos dados. Porque a partir do próximo encontro a gente vai utilizar todo esse nosso preparo desenvolvido até aqui para aplicar juntamente com as técnicas de inteligência artificial, os algoritmos de inteligência artificial, vários deles, dos quais a gente vai finalizar o nosso modelo preditivo e utilizar em prática para a gente ver aí os resultados e os insights a partir desse dataset Vine Quality. Falar um pouquinho sobre normalização, normalization, que é uma das técnicas para tratamento de dados, nesse caso de valores inconsistentes, também chamados de outliers. São dados com muita discrepância, tá? Quando a gente tem uma despadronização na questão dos intervalos limites dos dados. Por exemplo, a gente tem aí um dataset, por exemplo, que tenha dados, 90% dos dados de 0 a 10 e alguns dados na casa dos 50, 60. Então, você pode ver que existe muita discrepância na questão dos intervalos entre esses dados. Todos eles estão dentro de um padrão de 0 a 10 e alguns estão com outliers, ou seja, lá na casa dos 50 a 60. O que a gente precisa fazer? Quanto mais a gente deixar esses valores inconsistentes, menos vai ser a precisão, a accuracy, a acurácia de precisão de acertos da nossa predição final para a questão do treino do algoritmo e, após isso, submissão aos testes. Algumas das técnicas para tratar esse tipo de problema é a normalização, normalization, onde que a gente padroniza os valores e coloca eles entre um intervalo de 0 a 1. Então, a gente tem após a normalização, a gente vai achatar os eixos do gráfico horizontalmente, nesse caso, o eixo X, ele vai estreitar o gráfico, não abaixar, ele vai estreitar o gráfico da direita para a esquerda, onde que a gente vai ter um intervalo de valores muito menor. A gente vai ter aí na casa do 0 a 1. Então, a gente vai ter essa padronização dos valores. Ou menos 1 e 1, caso ocorram aí datasets com valores negativos, para não distorcer a diferença entre os que são negativos, abaixo de 0, e os que são positivos, acima de 0. Não é indicado para corrigir, no caso, outros tipos de outliers. A gente tem a normalização aqui para dar uma padronizada. E ali está a fórmula dela. Então, a gente tem o valor do menor dividido pelo maior do x menos o menor. Então, a gente tem essa fórmula. A gente vai aplicar isso, claro, através do código, nesse caso Python. Para aplicar a normalização, a gente geralmente aplica se a distribuição não é gaussiana e o desvio padrão é muito pequeno. Para a construção de gráficos, aqui é uma dica, tá? O eixo Y é sempre aquele vertical e o eixo X é o horizontal. Quando a gente trabalha com normalização e padronização, a gente está achatando o gráfico horizontalmente, não verticalmente. Então, a gente está achatando e não diminuindo o gráfico, a gente estreita ele. Por exemplo, vou citar aqui, ó. Sem a normalização, a gente está na casa dos valores do eixo X, que é o eixo de linha, diferente do Y, que é o eixo de coluna. O eixo X, o eixo de linha, a gente tem padrões aqui entre 0, aliás, do 0, exatamente, é o 16. Quando a gente coloca normalizado, a gente vai ter do 0 ao 1. Então, a gente vai ter um intervalo de um range de valores muito menor, ou seja, vai fazer com que o nosso algoritmo ele tenha dados mais precisos, resultados mais precisos. Indo para a parte prática, eu coloquei uma seção aqui de texto no nosso código e é de tratamento modelagem. A gente pode inserir aqui o que a gente tinha dos conteúdos dos encontros passados. Nesse nosso quarto encontro, a gente vai colocar aqui. Então, eu vou mostrar na prática aqui com o gráfico. Então, selecionar tudo, Ctrl Enter, a gente vai ver aí os dados não padronizados. E a gente vai aplicar a normalização, que é o seguinte, a gente tem, aqui eu vou colocar mais uma célula de código, vou colocar assim, ó, normalização, e a gente vai aplicar aqui embaixo.
Então, a gente vai criar dois eixos, o X temporário do dataframe e o Y, que é o eixo alvo. A gente vai... Vou colocar aqui só esses comentários que a gente tinha do código original. A gente vai normalizar os dados de X, tá? Para a gente estreitar os valores que estão aí num range de 0 a 16. E a gente vai colocar numa escala entre 0 e 1. Então, a gente faz um range aqui de mínimo ao máximo de escala de 0 e 1. A gente não vai colocar isso por extenso. A gente coloca isso dentro de uma variável, porque é mais fácil chamar depois que a gente faz o tratamento. E a gente vai mostrar ali nos valores em purples, tá? Em roxos escuros, aí os valores que estão fora aí, digamos, do padrão. E agora eles estão normalizados. Todos eles têm aí uma questão dos valores, com exceção da contagem, claro, essa primeira célula, essa primeira coluna aí dos resultados. E a gente tem aqui as quantidades em percentuais. Tá? Agora, com a normalização, após a normalização, eu vou mostrar o mesmo gráfico de antes. Vou colocar numa célula separada. E a gente vai executar para a gente ver como o range, o intervalo dos valores do eixo X, o eixo horizontal, é bem menor, ou seja, a gente achatou. Antes estava de 0 a 16, agora está de 0 a 1. Então, a gente consegue trabalhar com dados mais precisos, valores mais pequenos, mais minuciosos nesse caso. Não é um range de valores com uma discrepância muito alta. Isso é muito importante para melhorar a precisão de acerto, a accuracy do nosso modelo lá no final. Outra questão aqui nesse caso teórica é a matriz de confusão, a Confusion Matrix. Quando a gente fala matriz de confusão, a gente tem uma tabelinha. Geralmente ela é 2 por 2, ou seja, duas linhas do eixo X e duas colunas de eixo Y. O que a gente chama de bidimensional, né? São duas dimensões, a dimensão real e a dimensão prevista. Nessas dimensões, a gente preenche esses valores com, primeiro, nas linhas de eixo X, as instâncias do que é previsto, tá? Do que a gente quer que a resposta seja. E no eixo Y, que é o vertical, as colunas, a gente coloca os valores reais mostrados na prática. Então, a gente tem ali, é como se fosse aquele meme da expectativa barra realidade. Aí a gente vê, ó, a resposta prevista que a gente queria que o modelo fizesse nesse caso era dizer que a previsão era verdadeira, mas a resposta real, ele disse que não, a resposta era falsa. Tá? Aí o modelo errou, porque o previsto era que ele dissesse que era verdadeiro, mas ele disse que não, que foi falso. Então aí a gente tem os falsos positivos, os falsos negativos também. Quando o modelo acerta, a gente tem, por exemplo, uma previsão. É previsto que o modelo tenha como resultado da predição verdadeiro. E aí, na coluna da classe real, de fato, apareceu lá, o modelo teve como resposta verdadeiro, forneceu como resposta verdadeira. Então, é previsto que ele responda corretamente, e ele de fato respondeu corretamente. Então, é isso que a gente vê através da matriz de confusão. Se o modelo acertou com relação à previsão ou se o modelo errou com relação à previsão. A gente não vai trazer isso através de uma função previamente pronta. Por isso que eu estou criando 3 funções para aplicar aqui. Ó. Matriz, vamos colocar em Confusion Matrix. Onde que a gente vai ter algumas funções para desenvolver a matriz de confusão, para plotar, no caso, a matriz de confusão. Vou colocar com os comentários. Estou colocando em comentário de umas linhas, vou colocar aqui a indentação Python. A gente tem algumas funções, tá? A gente vai ter a Plot Confusion Matrix, que vai criar a matriz de confusão com os dados de teste e os dados de predição. Tá? O que seriam isso? Os dados de predição, que é o que é previsto, e os dados de teste, que são os dados testados. A gente vai colocar aqui entre bom, médio ou ruim, no caso. A gente vai ter também aqui o print, tá? Eu coloquei em labels aqui os títulos, que é só o Confusion Matrix, que é o título aí,
a saída dessa função, né? Simplesmente para a gente ter uma ideia. E o tamanho da fonte, tá? Vai ser em roxo aqui o mapa de calor quando vai ser gerado a partir dessa função a matriz de confusão. Por segundo, a gente tem... Vou colocar separado, tá? Vou colocar numa célula de código separado. A gente tem outra função que é para desenvolver aqui o Classification Report, tá? Que é o gráfico da classificação, que a gente vai ter aí mais ideias sobre a nossa resposta final do algoritmo. Então, a gente vai precisar também, porque a gente vai ter as métricas de classificação, a gente vai ter o nosso data frame, os dados, tá, com os dígitos, a gente já fez aí uma classificação, a gente também vai colocar em mapa de calor com a questão aqui dos purples, que em roxo é a cor, tá? Por fim, a gente vai ter a comparação das estruturas. A gente vai ter mais uma função, essa aqui um pouquinho maior. Vou colocar também numa célula de código diferente, para a gente ter uma ideia do que está sendo dito aqui. Até deixei os comentários. Nesse caso aqui vai ser a função final, onde é que a gente vai montar a matriz de confusão e também o Classification Report. Então, a gente vai fazer essas duas coisas. Tá? A gente vai gerar aqui eu vou dar um Ctrl S para salvar. Essa aqui é a função que vai fazer tudo. Ela vai chamar tanto a matriz de confusão, quanto a função que constrói a matriz de confusão, quanto a função que constrói o relatório das classificações. E a gente vai mostrar aqui em duas questões, tá? A matriz de confusão e também o relatório de classificação. A gente vai mostrar aqui em PLT, para de fato renderizar essas duas estruturas que a gente definiu previamente em funções. A gente também vai executar, nada vai ser retornado porque a gente ainda não executou essas funções. A gente pode colocar aqui a melhoria no código, vamos colocar a indentação, você pode fazer da forma como preferir. A gente tem tudo aqui. E por fim, a gente vai fazer a divisão da nossa base de dados, do nosso data frame, que é o seguinte. Aqui merece também uma nova célula de código. Divisão do nosso data frame. Onde que a gente vai ter? Primeiro a gente vai fazer uma contagem, tá? A gente vai fazer uma contagem dos valores, dos dados. Então aqui a gente tem classificados, tá? Bom, a gente tem 217, middle 1319 e ruins a gente tem 63. Os dados são do tipo inteiro de 64 bits. Tá? Vou colocar, inclusive, nessa célula do código, a divisão, o split do data frame, que é a divisão dos dados. O que acontece? Para dividir a base de dados, geralmente a gente faz 20 e 80. Daqueles 100% dos dados da nossa base de dados, 20% deles serão utilizados para testes, para a gente ver se o modelo acerta ou não no final, e uma grande quantia, geralmente 80%, a gente usa para treinar. Então, a gente usa geralmente 80% para treinar os dados. Quanto mais dados de treino e mais cenários de treino, melhor, entendeu? O modelo vai ficar mais inteligente, na teoria. A gente vai ter, então, 80% dos dados para a gente primeiro treinar, e aí depois, com o restante, ou seja, esses 20%, a gente vai testar para ver se o modelo está pegando aí uma boa precisão de acerto, se ele aprendeu bem as regras, as heurísticas, as regras de negócio da base de dados, com relação ao que a gente definiu. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, duas variáveis, x e y. A gente tem os dados x de treino e teste, e o y de treino e teste, onde que a gente faz o split, a divisão da nossa base de dados com os dados x e y, onde que a gente usa o seguinte. Qual que é o tamanho dos dados de teste? 0,25 quer dizer, então, que 25% dos dados serão utilizados para testar o nosso algoritmo, e o restante vai ser usado para fazer treinos. Então, 75% nesse caso a gente vai ficar treinando, e depois que a gente treinar todos esses 75% dos dados, os restantes, no caso, os outros 25%, a gente vai utilizar, submeter para testes,
e gerar essa estrutura da matriz de confusão, classification report, em cima das estruturas de inteligência artificial que a gente vai ver no próximo encontro, para tirar conclusões acima da matriz de confusão e classification report, para a gente ver qual que é a accuracy, qual que é a precisão de acerto, a acurácia desse nosso modelo, se ele está acertando acima de 90% ou se ele está errando bastante. A gente vai ter uma ideia nos próximos encontros. Para a gente trazer aqui de uma forma um pouco mais representativa visual, a gente fez até agora o pré-processamento, que é a primeira etapa, onde que a gente cria as labels, os rótulos, a gente trata os dados, como por exemplo outliers, valores nulos, a discrepância dos dados, através de standardization, normalization, são processos aí que a gente, one hot encoder, label encoder, para transformar dados numéricos em texto, para trazer todos os dados para o mesmo tipo de dado, para a gente não trabalhar com dados diferentes. A gente faz tudo isso no pré-processamento. Inclusive, o que a gente fez agora há pouco, a divisão das bases de treino, que a gente vê que é bem maior que as bases de teste. Aí a gente tem essa divisão. Próximo passo, que no próximo encontro, a gente vai dar início ao algoritmo de aprendizagem. A gente vai pegar tudo que a gente tinha aqui, esse modelo, e vai aplicar mais uma camada de inteligência artificial, que são vários algoritmos que fazem aí a classificação supervisionada desses dados, para que a gente consiga avaliar no final e ter predições para a gente verificar o quão assertivo ficou o nosso modelo. Todo esse código e mais informações sobre isso você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.